mudarmos um pouquinho o tom, né? A gente tá revoltado. Bom, o assunto... Não deixa de ser um assunto revoltante, Mas né? só de ver a Marina a gente fica mais feliz, em nossa companhia diária. Bom, não, é bom, é isso que a gente tem. Como sociedade a gente precisa, alguma coisa que vá nos acalentando o coração. Marina, bom dia pra você. O assunto, bom, é o Dia Internacional de Lembrança às Vítimas do Holocausto, que é uma data que tem muito destaque na Europa, incluindo no Reino Unido. Qual é o principal debate por aí relacionado a esse dia, Marina? Pois é, Joana, Felipe, bom dia para vocês. Prazer falar com vocês mais uma vez, com todo mundo que nos ouve. Só para colocar em contexto rapidinho, né? No dia 27 de janeiro de 1945, foi quando as tropas soviéticas libertaram o campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia, que era usado pela Alemanha nazista, e por causa disso, a ONU, há alguns anos, designou esta data como Dia Internacional de Lembrança ou em memória, né, das vítimas do Holocausto. É algo muito importante aqui em toda a Europa, é um dia de prestar homenagens, de ouvir os sobreviventes. Na Alemanha, por exemplo, né, o parlamento alemão todo ano faz uma cerimônia em que eles convidam os sobreviventes do Holocausto para dar o seu depoimento. Só que nos últimos anos, e hoje isso está acontecendo de novo, existe uma preocupação grande acerca desse tema e uma grande responsável são as redes sociais. Por quê? Porque nos últimos anos há uma onda de desinformação e de fake news sobre o Holocausto, sobre Hitler. E é um conteúdo que chega nos jovens. Então a gente tem uma nova geração que está aprendendo errado sobre o que aconteceu naquela época. Então, para se ter uma ideia, o Centro de Educação do Holocausto da University College, aqui em Londres, fez uma pesquisa, entrevistou 2.800 estudantes de escolas secundárias da Inglaterra, e isso revelou que 60% deles viram alguma informação sobre o Holocausto no TikTok, Instagram, YouTube, quando eles nem estavam procurando. Informações não verificadas. E aí 20% desses jovens disseram que confiavam muito nas redes sociais e quase 40% que não confiavam nos seus professores. Então, é comum por aqui que sobreviventes do Holocausto vão às escolas conversar com os alunos. Só que o que acontece também? Esses idosos estão morrendo. Então, essa interação com a história verdadeira está diminuindo. Felizmente, existem alguns projetos, eu conheço alguns aqui no Reino Unido, para levar o conhecimento através da inteligência artificial e da realidade virtual. Então, nesses projetos, esses sobreviventes são entrevistados por vídeo durante horas, são feitas ali mais de 1.000 perguntas para eles, e aí, graças à realidade virtual, esses depoimentos são levados à escola e as crianças colocam óculos de realidade virtual, por exemplo, e conseguem conversar com esses idosos. E é uma forma de preservar essa memória para sempre, né? Então, em datas como essa, eu acho que volta esse debate por aqui sempre, né? A importância da gente preservar a memória dessas pessoas e algo que é a nossa história, né? É a história da humanidade, né? Agora, Marina, você já até meio que passou por isso nessa sua primeira participação, mas não dá para a gente mensurar quão poluída está essa discussão pelas redes sociais, porque da mesma forma que você poderia multiplicar a informação pelas redes sociais, né, compartilhar essa informação, acesso virtual a memoriais, a museus, você tem fake news, né, de monte, né, e essas fake news parece que são multiplicadas com muito mais velocidade que a história real do dia 27 ou de todo o processo que começa em 1937 e tudo mais. Para não falar do processo de 3.000 anos atrás, que é outra discussão, né? Mas você percebe isso aí na Europa, no Reino Unido especificamente, que essa é uma briga que a gente tem que sustentar todo dia, porque senão a gente perde? Sem dúvidas. E claro, como você falou, a gente também não pode tirar o lado bom, né? Graças à tecnologia, hoje a gente está tendo a oportunidade de preservar essa memória para sempre, né? Através, por exemplo, de projetos como esse. E aqui em Londres tem um museu muito interessante, que é o Imperial War, é o Museu da Guerra. Eles têm uma seção dedicada ao Holocausto, em que você também consegue assistir esses vídeos dos sobreviventes. Tem toda essa parte educacional, né? Que, claro, é possível, mas eu acho que a gente está perdendo uma briga com as redes sociais, que é o conteúdo ruim
a desinformação, a fake news, ela espalha muito mais rápido, né? O algoritmo faz com que isso seja espalhado muito mais rápido do que a parte boa. Então existe, e principalmente porque aqui a gente vê muito na prática, né? Eu acho que assim, o conflito em Gaza, por exemplo, acabou gerando como consequência uma onda de antissemitismo no mundo. Aqui no Reino Unido isso é sentido de perto, tem gente que é judeu que tem medo de falar que o é. Houve um ataque numa sinagoga em Manchester no fim do ano passado. Então a preocupação com a desinformação online é algo muito grande por aqui, né? E só para terminar, assim, pesquisando sobre esse assunto, eu me lembrei muito, fiz uma associação também com os idosos da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais aqui, né? Quando eu vim morar aqui, tem 9 anos, não era muito incomum, você conhecia um velhinho, um idoso, começava a conversar e ele sempre tinha uma história para te contar, assim, de ou que ele viveu na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, ou que ele participou. E eu pensei isso hoje também, às vezes eu pensava, essas pessoas estão morrendo, né? Então, será que a gente está fazendo o suficiente para preservar essa história, né? Ótima pergunta, Marina Isidro. Eu sou uma neta de uma idosa da Segunda Guerra Mundial, vovó que nasceu em Haia em 42, já falei aqui, tenho muito orgulho da história dela e das histórias que ela me conta. O Jamil Chad no outro dia disse, grave a sua avó. As histórias são tenebrosas, mas são um alerta para a gente sempre ficar atento aos perigos e aos caminhos perigosos que podem ser tomados pelo mundo. Vou dar uma dica de filme aqui, é óbvio que tem inúmeros filmes, né? Aproveitar a Marina aqui. A Marina, que além de jornalista, é educadora, né? Então, vamos ouvir o que a Marina tem a dizer, porque o que ela diz é muito importante. O Ecos do Passado, que é um filme Echoes of the Past, que é de 2021, que, aliás, é o último filme com o Max von Sydow, né? Que é um ator sueco muito importante, né? E ele fala de um massacre na Grécia, um massacre por parte do exército nazista numa cidadezinha da Grécia chamada Kalavrita, né? E exatamente isso que a Marina falou, né? A possibilidade de você conversar com sobreviventes de massacres, de épocas rigorosas da história, é um ensinamento que não tem fim, né? E infelizmente essas pessoas estão indo embora. Então fica essa sugestão aí para você assistir a esse filme de 2021. Marina, a gente volta a se falar amanhã. Beijo! Legal. Beijos e abraços. Tchau, tchau.